Amém. Irmãos, podem se assentar. Quero pedir para os irmãos abrir para que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. A gente vai refletir sobre um texto muito conhecido na Bíblia, mas é mais uma parte da palavra de Deus, mais um trecho que nos traz muitos ensinamentos, e eu gostaria de trazer aqui para a igreja hoje alguns aspectos práticos e alguns aspectos também da multiforma que Deus nos apresenta algumas coisas. Eu creio que a palavra de Deus, como a gente aprende lá nos primeiros livros do discipulado, a palavra de Deus ela é viva, então ela vem se transformando com o passar dos séculos, e hoje ela é 100% aplicável. Então tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que existe uma mensagem por trás. As histórias do Velho Testamento, as histórias do Novo, tudo aquilo, as cartas que foram endereçadas, até os salmos ali poéticos, os livros poéticos, tudo aquilo tem alguma aplicação para o dia de hoje. Então nós podemos ver a inspiração do Espírito Santo nesses textos, e nós vamos fazer uma análise aqui de uma parte hoje. Irmãos, Tiago 4, vamos ler aqui os 10 primeiros versículos. Peço que a igreja possa acompanhar na leitura. O versículo 1 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, esse texto de Tiago, ele é um texto muito conhecido, e tem vários versículos ali que a gente até recita eles e vem à nossa memória diversas vezes, e se a gente analisar ali friamente, tem 3 ou 4 versículos que são bordões, né, que a gente já sabe, é algo muito maçante na nossa cabeça, assim, vou até trocar a palavra, não que é maçante, é algo muito comum aparecer esse tipo de versículo em alguma situação, quando vem aquela inferência nossa da palavra. Então ele é um texto que tem várias coisas interessantes, e a palavra de Deus, né, nós aprendemos que a palavra de Deus ela é um livro que ela é cheio de bênçãos ali dentro. Então, tudo que aquilo que nós lemos ali dentro, nós podemos olhar, não muito com um olhar de correção, mas olhar com um olhar de carinho de Deus para a nossa vida. Então, por exemplo, tudo aquilo que foi escrito ali, Deus está nos dando realmente um mapa de um caminho, Ele está nos dando ali uma forma de enxergar as coisas, de corrigir pontos na nossa vida, de ter uma condição de vida melhor. Então, mesmo que seja aqui na terra, a Bíblia ela tem inúmeras bênçãos. O pastor sempre fala quantas milhares de bênçãos tem. Na Bíblia tem mais de 1000 bênçãos que foram proferidas ali dentro. E
a gente sabe, irmãos, que desde o início da Bíblia foram profetizadas várias bênçãos, foram profetizadas várias coisas que aconteceriam de bom para o seu povo. Muitas coisas entraram por um outro caminho, né? A gente voltando um pouco da história, quando o povo de Israel estava para adentrar na terra prometida, o livro de Deuteronômio fala muito isso, que ali as pessoas que estavam à frente do povo de Israel, eles chegaram e falaram assim, ó, se vocês andarem por esse caminho, forem obedientes, cumprirem tudo aquilo que está escrito aqui na palavra, nos mandamentos até aquela época, vocês terão bênçãos, senão vocês terão maldição. Então isso era muito escrito, era muito claro na palavra. E hoje em dia, irmãos, o que a gente vê é uma falta nossa, eu falo por mim, de não esmiuçar a palavra de Deus, não olhar ela a fundo. Porque cada vez que a gente lê a palavra, ela é diferente da gente ler um livro normal. Quando você está lendo um livro, parece que ele é algo raso, ele não tem profundidade. Você vai lendo ali, aconteceu isso, beleza. Mas a palavra de Deus, quando a gente pede a direção do Espírito Santo, parece que os textos começam a ter significados diferentes. Você começa a ter respostas, você começa a ter discernimentos que você nunca imaginou ter, às vezes com uma simples frase. Então, o que nós precisamos fazer, né? Sempre que a gente lê a palavra, procurar o direcionamento do Espírito para que ele possa trazer luz para nós. A palavra é a luz, mas trazer, porque às vezes uma simples palavra, ela vai trazer respostas que nós estamos procurando, vai trazer solução para aquilo que nós estamos procurando. E a Bíblia, ela realmente é ela contém verdadeiros tesouros escondidos. Mas a gente vai ver que tudo isso é como um próprio tesouro, ele não é simples da gente achar. A gente tem que realmente escavar. E adentrando para dentro desse texto, eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente refletir, que a gente normalmente passa batido. O primeiro deles que eu queria comentar com a igreja está ali no versículo 1, onde que o autor diz, de onde procedem as guerras e brigas que há dentro de vocês? O que ele está fazendo ali? Ele está falando que ele está expondo a nossa natureza humana mesmo. Ele está colocando ali a nossa natureza humana. Ele está falando assim, ó, tudo que vem de dentro de vocês é um monte de conflito. E a gente está num lugar, irmãos, nós estamos numa terra, vivendo num mundo que realmente, assim, o que mais tem é indecisão na cabeça das pessoas. E é algo muito comum, porque nós estamos vivendo numa velocidade que é fora do padrão, né? E essa semana a gente estava conversando, e ansiedade para todos os lados, né? Problemas para todos os lados, e a gente está muito imediatista. E uma prova disso é o quê? Perguntar para os irmãos aqui, quem dos irmãos foi no banco na última semana? A uma agência bancária? O Gelson tinha algo muito importante para fazer. Deu problema no aplicativo. Irmãos, mas assim, o que eu quero refletir com isso? Vocês imaginam o caso que a gente citou aqui, há 20 anos atrás? A gente vivia dentro de uma agência bancária. E hoje a gente faz um pagamento com um clique num botão, a gente transfere dinheiro para outro país, a gente faz inúmeras operações, contratamos várias coisas, resumindo, todos os nossos serviços necessários e básicos estão ali. E isso está criando essa cultura imediatista na gente. A gente conscientemente está ficando impaciente. E essa natureza humana, e falando dessa cultura imediatista, a gente vive numa cultura que é uma cultura de guerra, briga, cobiça. É uma palavra muito ruim falar isso, né? Que a gente vive com guerra, briga e cobiça. Mas assim, antes da gente discorrer essas palavras, o que é, né, uma cultura? Uma cultura, ele não é uma lei, não é uma lei, mas ele é um comportamento predominante. Então, vamos trazer aqui uma ilustração para ser mais prática. Por que nós aprendemos a falar português?
Por que a gente não fala espanhol no Brasil? Estamos cercados de países que falam espanhol, mas nós falamos português. Porque os nossos pais falavam português dentro da nossa casa. Então a nossa cultura local era falar português. Então o comportamento predominante era falar o português, e a gente absorveu isso. Então ele não é uma lei, não é uma regra, nada disso, mas ele é um comportamento predominante. E a cultura dos nossos dias é o quê? A gente ter uma cultura de cobiça, inveja, conflitos, desejos maus, porque nós estamos inseridos na cultura do mundo. A gente fala muito de cultura do reino, porque é o comportamento predominante aqui dentro. Nós temos pessoas com comportamentos predominantes aqui, mas lá fora do nosso dia a dia, na nossa vida externa, fora da igreja, a cultura é essa. O que reina nesse mundo é o que? São esses problemas que o autor coloca ali, Tiago coloca no versículo 1 e 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Porque assim, irmãos, quando a gente toca nesse assunto é algo muito delicado, porque eu queria até que os irmãos refletissem um pouco. E isso ele atenuou muito com redes sociais, com alguns tipos de comportamento em mídias, como televisão, por exemplo, ou determinados outros meios. O comércio se usa muito da cobiça para poder vender mais, falando português claro, né? Então assim, a gente está no meio agora de discussões, os irmãos estão vendo, com as famosas discussões das bets, que são casas de apostas. Por que né, é algo até absurdo que a gente viu esses dias nos jornais. Dentro de um mês, as bets arrecadaram 3 bilhões dos beneficiados pelo Bolsa Família. É algo assustador. Até o governo está criando um mecanismo de bloquear a transferência do cartão Bolsa Família para as bets. Mas como que o pessoal é seduzido? A gente olha e fala assim, mas como que o pessoal cai nisso, né, em mundo de aposta? Por quê? É através do que, irmãos? Através de cobiça. É através de inveja. Por quê? Eles colocam ali um influenciador com um carro importado, com uma casa importada. Muitos casos que a gente vê, realmente, literalmente, colocando ali montanhas de dinheiro, e atrai a cobiça humana. E a nossa natureza é humana, irmãos. A nossa natureza pende para isso. E o mundo inteiro está nessa cultura. Então, um exemplo, se a gente quer comprar um perfume, o que ele vai colocar? O que a mídia vai colocar? Ele vai cobiçar ali uma sensação, ou um lugar, ou uma pessoa, ou uma determinada situação que vai atiçar, né? Vai assim, atenuar aquela cobiça nossa. Então nós estamos inseridos nisso. Mas, irmãos, o que acontece? Quando a gente começa a ler esse texto, algumas coisas que eu estava refletindo, e eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quando nós estamos vendo uma situação dessa, que a nossa cobiça ela é realmente assim acesa naquele momento, em uma determinada situação, aonde nós estamos gastando o nosso tempo quando a gente tem uma situação dessa? Porque assim, olhando o texto aqui, para que a gente possa ser mais claro nesse raciocínio, Tiago fala assim, vocês cobiçam, né, e nada tem, mas vocês não têm porque vocês não pedem. Quando a gente vê alguma coisa que atiça a nossa cobiça, o que a gente faz? A gente pede ou cobiça? A gente pede ou sente inveja? Aonde a gente tem empregado o nosso tempo? Humanamente falando. Olha a gravidade das coisas. Eu falo assim, não com 100% de certeza, mas eu acredito que muita gente, irmãos, a cultura predominante no dia de hoje é o quê? Em vez de olhar ali alguma coisa, né, pedir para Deus, olha, nossa Senhor, tem um irmão aqui que ele tem um dom. Senhor, me dá aquele dom também. Não, cobiça o dom do irmão. E assim, é um comportamento que ele é padrão, irmãos. E aí uma vez até a gente sempre é uma coisa que acontece na nossa vida, e a gente começa a fazer uma reflexão, né?
sempre assim, existe algumas situações que elas são mais ainda, vamos dizer assim, humanamente, que chamam a atenção nossa. Por exemplo, vamos pegar uma situação aqui que é muito comum. Chega um carro importado na rua, passa um carro importado, uma Ferrari, um carro de milhões. Qual que é o sentimento humano? Qual que é o sentimento humano? A gente olha para aquilo e fala assim, olha, podia bater. A gente fala assim, ou olha para a pessoa e fala assim, bicho, eu acho que deve estar roubando, deve estar fazendo coisa errada. Irmãos, isso é humano. Só que, irmãos, o que acontece, né? A gente precisa parar para refletir e pensar assim, mas eu gostaria um dia poder ter o privilégio na vida de ter uma Ferrari. Então, por que eu não abençoo ele mais ainda? Eu falo assim, Senhor, dá 10 Ferraris para ele. E se o Senhor um dia sentir no seu coração, que eu possa pelo menos andar em uma. Mas olha a diferença de raciocínio nosso. É sempre assim, a gente não abençoa, a gente não vê alguma situação de bom que está acontecendo com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, e traz para o lado bom. Teve uma vez que a Carol fez uma postagem, talvez ela nem lembre, não sei se o Anderson lembra. A Carol fez uma postagem no Instagram que ela falou assim, por que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? E isso é muito real, porque o ser humano, ele sempre está pronto para chorar com você, ele sempre está pronto ali para te ajudar, quando você está com um problema, mas quando você está alegre, irmãos, esquece, a natureza humana ali é provada. Eu vejo diversas situações, às vezes, no meio corporativo, que algumas pessoas começam a ter problema, eu chego e pergunto assim, você falou o seu salário para alguém? Aí, falei. Então é por isso que eu falo para você não comentar o seu salário com ninguém. Por quê? Nunca você vai ter uma reação positiva. Nunca vai ser. Se você chega pro Joãozinho e fala assim, Joãozinho, ganhava R$1.000, agora eu estou ganhando R$2.000. Se aquilo for muito, o Joãozinho vai olhar para você e vai, a hora que você sai da mesa, você sai da rodinha, o Joãozinho vai falar o quê? Nunca que mereci, não faz nada. Eu até comento, é colocado um alvo nas suas costas. Naquele momento que você falou, é colocado um alvo nas suas costas. Você vai perder toda a sua credibilidade ali e vai virar um alvo. E se aquele valor for baixo, o que o Joãozinho vai falar? Ele é muito BU, não preciso falar o resto. Por quê, irmãos? Porque ele compartilhou uma alegria. E o humano, o humano não se alegra, humanamente falando, ele não se alegra. Então, são situações que a gente não consegue, irmãos, humanamente, ter um comportamento cristão, um comportamento de bênção, um comportamento de profetizar, um comportamento de falar assim, Senhor, que bom, abençoa mais essa pessoa, dê saúde para ela. Humanamente a gente não, se não é o Espírito Santo na nossa vida, é algo que fica muito complicado. No versículo 3 fala assim, esse versículo é muito conhecido, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Irmãos, isso está muito ligado com aquela parte que o Tiago fala, com a parte de conflitos, porque a gente não sabe o que a gente quer. Muitas vezes a gente pede, mas pede, Senhor, manda ali para mim isso, eu preciso resolver aquela situação que está enroscada, mas a gente não pede especificamente, a gente não chega ali e fala assim, irmãos, eu preciso que determinada situação seja resolvido. Irmãos, até um aspecto prático, que eu acredito que já aconteceu com muita gente aqui dentro. Quando você faz um pedido específico, coloca, Senhor, a data é tal, eu vou deixar nas mãos do Senhor, a coisa acontece. Mas assim, é a forma de pedir. Irmãos, eu gostaria tanto de pedir uma camiseta, então vai lá, pede lá, eu queria uma camiseta branca, com a gola azul, com o tecido tal, daquele modelo. O que a gente pode ver, irmãos? Testemunhos inúmeros, que sempre
a resposta de Deus, ela é muito superior à nossa pedida, quando a gente pede específico. Mas tem alguns pontos que também a gente precisa ter muita atenção. Por quê? A gente pode estar pedindo mal, quando a gente pede para o próprio prazer ou para esbanjar, né? Então isso é outra coisa que está muito ligada à nossa cultura. Muitas coisas, irmãos, isso aí a gente tem que ficar muito atento àquilo que a gente tem pedido, porque em todos os sentidos, eu preciso, Senhor, eu queria pedir uma bênção para o Senhor, eu queria comer em tal restaurante, mas aquilo que você vai comer lá, o que ele vai trazer de edificante para você? Ele vai matar uma vontade sua, ou você vai usar aquilo para esbanjar, né? Literalmente para ter outras atitudes que são ali muito ligadas com aquela cultura de ostentação. Isso está enraizado na gente, e a gente vê muito isso, porque assim, geralmente, hoje em dia, tudo aquilo que acontece, principalmente isso é muito nas redes sociais, as pessoas compartilham. E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por que eu estou compartilhando aquilo? Eu tinha uma vontade de comer algo. Quando eu comi, satisfez a minha vontade? Deus satisfez a minha vontade? Por que eu vou compartilhar? Eu quero deixar essa pergunta que os irmãos reflitam. Não que não possa compartilhar, longe disso, irmão, longe disso. Eu não sou nada para dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Mas o que está de dentro do nosso coração? Por quê? É o que a palavra diz ali. Quando a gente pede e não recebe, Deus conhece aquilo, o motivo real que está lá dentro, no mais profundo. E outro ponto que nós podemos ver ali, que é um ponto muito interessante, que também está muito ligado com os versículos acima, que diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Irmãos, nos primeiros capítulos ali, realmente é exposta a natureza humana, é como a gente é mesmo. A partir desses 2 versículos a gente começa a ver um aspecto diferente, como que Deus olha para a gente, como que Deus está olhando para a gente. Aí a gente começa a ter alguns entendimentos, e eu comecei a olhar para esse texto e ter alguns entendimentos diferentes, principalmente depois que eu fui pai, que eu me tornei pai. Porque assim, tem coisas que você precisa viver para você ter propriedade e ter cabeça e ter maturidade suficiente para começar a entender. E aqui, sempre quando eu li esse versículo, eu tinha um entendimento. É um versículo muito conhecido que fala ali, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Que legal, né? A gente canta várias vezes, né? Que em várias músicas que realmente o Espírito Santo tem ciúme da gente. Então ele tem uma propriedade sobre nós. Ele olha como o nosso dono. Mas voltando um pouco, a gente começa a ter ali ter alguns pontos importantes que a gente precisa destacar. No versículo 4, quando diz ali, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Irmãos, primeiro, como que Deus olha para nós? A gente trazendo aqui, e fazendo uma analogia com o de hoje, é algo muito falado dentro das igrejas. Deus olha para nós com um olhar de paternidade, Ele olha com um olhar de pai. Então, para nós, às vezes, é difícil a gente entender e compreender algumas coisas. Por quê? Por mais que talvez sejamos pais aqui na terra, a forma como Deus olha as coisas, Ele olha além do horizonte, Ele olha além do que a gente pode ver. E aqui, quando a propriedade de Deus para nós, ela é muito igual, né? Quando a Bíblia diz ali assim,
vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? É mais ou menos como uma situação assim. Sabe quando o pai ou a mãe chega para o filho e fala assim: fulano, sabe o Joãozinho ali? Eu não quero que você ande com ele mais não. Por quê? Porque ele tem algum problema, ele tem algum comportamento que não é legal, alguma coisa nessa situação. Então Deus está falando a mesma coisa para nós, falando assim, ó, tá vendo aquele comportamento que você está tendo? Tá vendo aquela atitude, aquela prática, aquele pecado que você está tendo? Cara, não anda com ele não, não anda com ele não. E é algo muito comum, porque eu acho que todos aqui já passaram por uma situação dessa. Todos já passaram. E aí, irmãos, o pastor sempre fala aqui, né? Tem um bordão do pastor, o pastor fala assim, Deus não faz parede meia com Satanás, né? O pastor fala várias vezes aqui, irmãos, não existe lugar para a santidade e lugar para o pecado. Deus está falando isso, você não pode ser meu dono, eu não posso ser o seu dono se você tiver com essa companhia, se você tiver com essa prática, se você tiver com esse pecado. Descendo mais um pouco o nível nesse versículo, quando a gente recebe a palavra ciúme, vê ali, né, lê e começa a entender a palavra ciúme, ela é uma palavra muito forte, só que na Bíblia, eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho assim, é bom para nós ouvir essa palavra, é bom para nós, por quê? O que é o ciúme? É aquela sensação de possessão. Deus olha para nós e fala assim, ó, ele é meu, e eu não aceito dividir ele com ninguém, e Deus sente isso por nós. Então Deus vê a gente fazendo as coisas erradas, andando com pessoas que não deveriam, fazendo práticas que não deveriam, e o que ele fala? Eu tenho ciúme, eu não quero que isso aconteça. Então Deus tem esse sentimento para com a gente. E um outro ponto que a gente pode até conectar com a parte de cima é o seguinte: em muitos momentos na nossa vida, nós não entendemos algumas coisas. A gente realmente chega até a questionar Deus. A gente não consegue absorver aquilo de uma forma muito madura, quero dizer assim. Por exemplo, quando Tiago diz ali, vocês pedem mal. Às vezes a gente pode pedir certo, só que isso não quer dizer que Deus vai nos dar. Então, por exemplo, eu podia pedir alguma coisa agora, mas se aquilo não for o melhor para nós, Deus não nos concede. Por que isso acontece, irmãos? Porque Deus, Ele é como Pai, o olhar dele de novo é como Pai. Anderson, se o Felipe te pedisse um carro hoje, você daria para ele? Jamais. Por quê? Olhar de pai, olhar de protetor. O Anderson está olhando 17 anos para frente. Então, assim, irmãos, Deus, Ele tem esse caráter, Ele tem essa mesma visão para com a gente. Só que eu acredito que talvez muitos já tenham passado por algumas situações da gente realmente pedir coisas para Deus, ou a gente está em determinada situação que a gente não entende. Por exemplo, uma ilustração. Às vezes você está em um determinado lugar lavando o banheiro. Não que seja um demérito lavar o banheiro, mas assim, é uma situação de você está ali zelando por aquele lugar. Você pode pensar assim humanamente, não, eu estou aqui talvez no pior lugar, onde as pessoas fazem aqui as necessidades especiais e tal. Só que, irmão, a gente não conhece o dia de amanhã. Talvez aquela situação que você enfrentou, ficou vários dias, ela vai ser usada para que você possa sentar a uma mesa que você jamais imaginou sentar. Eu acredito nisso, e eu acredito que já aconteceu com várias pessoas aqui. Talvez se Deus tivesse te tirado do banheiro naquele momento, não teria te capacitado, não teria te aperfeiçoado para que você pudesse sentar naquela mesa. Porque ali você pode ser moldado. Tem até uma frase, né, que o teu conhecimento te coloca na mesa, mas o teu comportamento é o que vai dizer se você vai ficar sentado lá ou não. Talvez você precise ser moldado para ficar. E como pai,
o olhar de Deus para com o filho, quando a gente começa a pedir coisas e receber, nesse mesmo contexto, ele é muito diferente de filho para pai, papai para filho. O que eu queria trazer de aplicação para os irmãos que eu estava refletindo esses dias? Como pai, você quer dar o de melhor para o seu filho, você quer dar a melhor roupa, você quer dar a melhor comida, você quer dar a melhor educação, enfim. Você quer dar ali coisas e situações e prover, né, momentos que sejam melhor para o filho. Isso é você querendo, né, conceder para o seu filho. Só que como pai, o que você espera do seu filho? E eu queria, eu particularmente, eu não espero, né, e acredito que eu não espero um presente. Eu não espero que ele proporcione um momento para mim. Eu espero que ele proporcione para mim o quê? Ele possa absorver os ensinamentos. E um dia, quando ele estiver formado, ele falar assim: obrigado, pai, por aquilo que o Senhor me ensinou. E olha só, o que Deus espera da gente? Deus não quer o nosso presente. Deus não quer o nosso presente. Ele quer a nossa alma, Ele quer a nossa alma. Nós somos dele, Ele quer a nossa alma. Ele anseia, Ele tem ciúme. Mas o que Ele quer de nós? Ele não quer aquilo que a gente pede. Ele quer que a gente coloque em prática aquilo que Ele ensinou. É o maior presente para um pai. Então, irmãos, quando a gente começa a analisar isso, ele traz uma visão diferente para nós. Porque muitas vezes a gente, com o nosso olhar limitado humano, a gente pensa que Deus enxerga com a nossa inocência, como nós enxergamos. O versículo 6 fala assim, ó: mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, aqui é uma situação que a gente está cansado também de saber. O inimigo, ele usa de tudo e de todos, né, como a gente tem falado aqui, dentro da nossa cultura, dentro do nosso ambiente, para nos afetar. E uma coisa que o inimigo tenta nos persuadir o tempo inteiro, que entra muito em conflito ali com a palavra que diz no versículo 7, ali, ó: portanto, sujeitem-se a Deus. O que mais tem nos dias de hoje é palavras, ensinamentos que pregam que a autossuficiência do homem. Por quê? O inimigo, ele usa das mais estratégicas, táticas de dizer o quê? Ele não diz que o inimigo é bom, ele diz que você é bom. Ele não diz que ele pode resolver o seu problema, não, ele vai falar que você pode resolver o seu problema. Só que nisso você está o quê? Você está tirando a sua dependência de Deus. E ele vai muito contra o que diz ali, ó: portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Quando esse resistir ao diabo é o quê? É a gente saber, situações que são lançadas contra nós, para que nós, que vem de encontro com a gente e nos deixa com o ego meio alto. Foi o quê? Foi o orgulho, foi a soberba. E aquilo ali Deus está colocando ali, falando assim, ó: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Enquanto, Senhor, então quando acontece isso, a palavra, ela nos dá essa luz, ela traz essa luz para nós, ó: olhem quem vocês são. Tomem esse cuidado, porque muitas vezes a gente começa a pensar humanamente, pensando que nós não somos dependentes de Deus. Um aspecto que está muito popular no dia de hoje, e se a gente não tomar muito cuidado, é a questão de liberdade, né? Até a gente canta que a gente é livre, né? Todo mundo aqui dentro é livre. A gente é livre? Sim, em determinados contextos. Nós somos livres. Nós somos livres do quê? Nós somos livres do pecado. Concordam? Somos livres do pecado. Mas nós não somos livres para pecar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Jesus morreu por nós, mas Ele não deu Ele nos lavou e remiu de todo o pecado. Só que a liberdade é o quê? A liberdade, ele não me garante que eu possa fazer aquilo que... Na própria palavra tem um versículo que é muito comum, que a gente sempre, às vezes, relembra:
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, algumas atitudes nossas, ações nossas, a gente não tem essa liberdade. E o que eu queria refletir para os irmãos é isso, trazer esse aspecto, que sujeitar a Deus é o quê? É às vezes a gente sempre pensar nas formas que a gente vai agir. O versículo 8, irmãos, tem uma parte ali que também é muito comum. Tem uma passagem que é muito comum, que diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Irmãos, quando a gente lê esse versículo, ele é um dos mais curiosos que a gente tem na Bíblia, porque ele desperta ali um negócio, ele deixa bem claro uma coisa que foi dita em outros versículos, mas talvez seja um dos que deixa mais claro, que que eu vou dizer assim, é um padrão que tem na Bíblia. Talvez possa dizer, desculpe se eu estiver errando, talvez é um princípio que está muito claro ali. E a Bíblia, ela está recheada desses padrões, que são coisas que foram escritas, foram faladas, foram vividas e se perpetuaram. Se entender, porque a própria palavra diz que a glória de Deus está em encobrir as coisas. A glória de Deus está em encobrir e a glória dos reis está em descobrir. Então tem algumas coisas, irmãos, que assim a gente literalmente assume que é assim, confia, ter a fé que acontece. E esse caso aí é um de muitos, que é uma coisa muito interessante, que a gente começar a analisar de diversas situações, ela acontece, né, de uma forma assim que a gente fala assim, ó, está escrito e não sei por que se perpetuou. Esses dias a gente estava, eu tinha lido um texto de Provérbios, eu passei de novo no texto e falei, que estranho esse negócio aqui, eu já vi isso aqui em algum lugar, o povo comentando, né? Eu até trouxe para os irmãos aqui, ó. Já viram aquela frase assim, ó, amizade demais dá problema. Não vai muito na casa do seu próximo, né? Não vai na casa do seu amigo, ele vai enjoar de você. Isso aí está onde? É bíblico, pastor? É bíblico, irmãos. É bíblico. Eu vou falar mais duas frases aqui, né, que fala assim, ó, você está no meio de uma discussão, aquela pessoa está exaltada, fala assim, ó, não discute com ele não, senão você vai se rebaixar ao nível dele. Tem uma outra, né, que fala assim, ó, contrata o primeiro que passar e você vai se dar mal. Qual das duas está na Bíblia? Qual que está na Bíblia? As duas, irmão. As duas. Virou um ditado popular, mas o negócio dá certo. Acontece. Então, assim, é uma coisa que perpetua. Então, a gente tem que assumir que é um princípio e respeitar e pedir sabedoria para Deus nessas situações. Voltando para o versículo, quando diz ali, cheguem perto de Deus e Ele chegará até vocês, o que é isso, irmãos? Literalmente está dizendo o quê? Você pode mudar a resposta de Deus. Você não muda quem é Deus, mas você vai mudar a resposta de Deus. Irmãos, é muito doido isso, mas acontece. Por quê? É uma coisa que você dá um passo, Deus vai dar um. Você dá outro, Deus vai dar outro. É princípio. Se a gente olhar no 1 Samuel 2,30, está falando a mesma coisa de outra forma. Coloca para nós, fazendo um favor, Felipe. 1 Samuel 2,30. Lá no final, ó, nas duas últimas linhas ali, o final do versículo 30, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Outra situação, vamos no Salmo 18, versículo 25 e 26. Para com quem é fiel, fiel te mostra, o salmista escrevendo. Com o íntegro, também íntegro. 27.
o 26, aliás. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Irmãos, padrões. Ah, mas não é assim. Eu aprendi que Deus não... Mas Deus faz acepção de atitude. Deus aceita todo mundo. Ele nos aceita como nós somos. Mas a atitude nossa muda a nossa resposta. Aliás, muda a resposta que Deus tem com a gente. Versículo 9, irmãos, diz assim: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, lendo esses versículos aqui, eu queria concluir com uma simples frase. Nada melhor que a gente usar a própria palavra de Deus em situações para nos tirar dúvidas e trazer mais ensinamento. Como eu falei aqui na oração, tudo aquilo que nós fizemos aqui hoje, que nós cantamos, se uma letra falada ajudou para edificar o reino, a gente já ganhou a noite, a gente já ganhou o dia, a gente já pode ir para casa agradecendo. Tudo aquilo que foi falado aqui, e como outras coisas na Bíblia, eu peço para os irmãos assim, esqueçam o mensageiro, né? Esqueçam o mensageiro, prestem atenção para a mensagem é mais importante. É mais importante que quem está aqui com o microfone. A mensagem que foi trazida, ela é mais importante que tudo. E que isso possa abençoar de alguma forma os irmãos. E como lá no começo eu falei para a igreja, essa carta, quando o Tiago endereçou, ela foi para alguém. E eu espero que hoje, talvez um versículo faça sentido para você. Talvez alguma coisa que você ouviu faça sentido, porque a palavra de Deus aí é outro princípio. A palavra de Deus fala que ela é viva. Então, se ela é viva, é algo que se perpetua. A gente precisa provar isso? Não. A gente não precisa provar, né? A gente está muito na era da dúvida, né? Muita gente falando, eu confio na ciência, eu não acredito em Deus, eu confio na ciência. Muito bem, parabéns, você confia na ciência. O dia que a ciência criar uma vida em laboratório, você me traz. Irmãos, a palavra é a palavra. Isso aqui é sério, é muito poderoso, mas é muito poderoso. É muito poderoso. Então que a gente possa usar ela, como a gente viu hoje, e ter muito cuidado na que a gente fala, muito cuidado. E assim, não quero falar em tom de correção, irmãos, é em tom de bênção. Se um dia eu li esse texto, ele me trouxe uma reflexão diferente que possa trazer milhares e milhares de vezes na vida de cada um de vocês. Eu quero pedir para que vocês possam ficar de pé, para a gente já encerrar. Quero chamar o pastor aqui. Quero pedir que vocês possam curvar as cabeças nesse momento, irmãos. Como a gente falou lá no começo, tudo aquilo que a gente leu, tudo que a gente discutiu, que da mesma forma que a gente cantou, eu acredito que quando a gente professa a bênção, a gente sai diferente que a gente entrou. Isso foi falado pelo irmão Anderson lá no começo. Eu penso assim, irmãos, que se a gente pegar qualquer coisa que foi falado hoje e sair diferente, isso mudar, que seja uma vírgula na nossa vida, que possamos fazer alguma coisa que possa edificar o reino de Deus, a gente já vai ser muito agraciado e muito abençoado por Deus. Mas, irmãos, eu queria trazer mais uma reflexão. Da mesma forma que a gente falou lá no começo, a palavra de Deus, ela é cheia de tesouros, cheia de coisas. Existe também a lei da reciprocidade, que é o quê? Você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo. E a gente vai ver na Bíblia, muitas coisas tinham chamado, só que
precisava do passo do homem, né? Moisés, tem água ali na pedra. É simples, bate ali, né? Fulano, tem coisa ali, bate o cajado na água. Então assim, muitas vezes nós também estamos ali com bênção, cura, libertação, situações tensas, conflitos, brigas, perdão, e a gente não bate na pedra. E aqui, irmãos, que a gente possa hoje dar esse primeiro passo, né? Talvez se você está sem nada disso, dá o passo de gratidão. Não há necessidade, dá o passo de gratidão. Gratidão nunca é demais. Se você tem problema, dá o passo do seu problema. Que nem o pastor sempre chama, vem aqui na frente, dá o passo, sai do seu banco. Irmãos, clama o nome de Deus e